Olá, você estudante de concurso, bem-vindo ao canal do CDF Concursos, mais uma vez. No vídeo de hoje vamos falar sobre PIB, Produto Interno Bruto. É um assunto que frequentemente está nas notícias, raramente uma semana não deixa de falar de algum PIB, ou PIB brasileiro, ou PIB americano, ou previsão do PIB, ou crescimento do PIB, enfim. Então, é frequentemente abordado de uma forma ou de outra em provas. Vamos ao sumário? Definição: Produto Interno Bruto, a diferença de PIB real para PIB nominal, o PIB brasileiro em relação ao mundial, PIB per capita, que é o PIB por pessoa, o PIB, a relação do PIB com as contas públicas e a relação do PIB com o desemprego. Por fim, PIB e crise. Agora, vamos ao assunto que é o PIB, ou Produto Interno Bruto. O PIB é o conjunto de todas as riquezas produzidas no país em determinado período. O melhor é quando se trabalha em bases anuais, que desconta essa sazonalidade, ou seja, as diferenças de acordo com a época do ano. Toda a transação econômica, melhor dizendo, que passa por algum tipo de registro, como a emissão de nota fiscal, entra para o PIB. Aí você se pergunta, e aquelas que não emitem nota, o barbeiro, o flanelinha ali, que dão dinheiro, não sei o quê, elas também entram de forma estimada. Então, toda atividade econômica, lista pelo menos, é considerada no PIB, ou diretamente medida, ou estimada. E por isso que ele é tão importante na economia, um indicador da economia, melhor dizendo. Porque tudo o que aconteceu do ponto de vista econômico foi medido e está ali apresentado para a gente poder comparar o que aconteceu. A primeira coisa, vamos aqui, é entender a diferença entre PIB nominal e PIB real. O PIB nominal é o valor numérico do PIB mesmo. O quanto ocorreu de transações econômicas naquele ano em reais, no valor que ocorreram. Quando a gente fala PIB real, é porque foi descontada a inflação, porque senão daria distorções. Se a inflação sobe, por exemplo, o PIB nominal sobe, mas o PIB real pode eventualmente não subir ou até cair. Então, por isso, é aplicado um deflator do PIB, que aí passa a ser possível comparar o PIB real de vários anos diferentes para ver o real crescimento econômico. Não vou falar aqui sobre o deflator do PIB, porque é um pouco mais complexo, mas basta saber que geralmente o PIB comparado é o PIB real que sofre uma deflação para descontar o valor da inflação. Assim, e é medido pelo IBGE, por isso está aqui a logomarca. Seguindo em frente, aqui agora é o PIB brasileiro de 96 a 2018. O Brasil é famoso, é uma expressão que os economistas usam, por ter voos de galinha. O que eles querem dizer? Que o PIB nosso, ele alça pequenos voos e depois cai. Ou seja, ele cresce um curto período e depois cai ou pelo menos diminui o crescimento. Aqui, por exemplo, cresceu 2 anos e depois foi pífio. Aqui cresceu um ano e voltou a cair. Aqui cresceu 2004, reduziu um pouco. Aqui foi um período maior aqui, foi o período de alta das commodities que a gente estudou em outra aula. Aí aqui em 2010 foi um recorde nosso de muitos anos, 7,5%. A partir daqui, ladeira abaixo, que foi o início da... E aqui, mais ou menos, melhor dizendo, foi o início da crise. Mas é possível a gente ver que desde 2011 a taxa de crescimento já vinha diminuindo. Hoje, se a gente voltar a ter 3 ou 4%, a gente já pode ficar feliz. Porque o 2018, ano fechado mais recente, foi 1,1%. E na crise que aconteceu, o PIB foi negativo no sentido que o crescimento do PIB foi negativo, ou seja, o PIB real, já deflacionado, em 2015 ele diminuiu 3,5% em relação à base do ano anterior, que tinha crescido 0,5% em relação à base do ano anterior, assim por diante. Chegando em 2016, ele novamente caiu 3,5% em relação à base do ano anterior. Ou seja, a riqueza do país diminuiu nesse período. E aqui ela volta a aumentar. O importante é que quando ela volta a aumentar aqui, que seja 1%, é 1% sobre uma base reduzida, porque aqui ela já tinha reduzido 3,5% e 3,5% do valor anterior.
anterior. Então, o nosso PIB em reais ainda está muito baixo, e é o motivo do desemprego estar tão baixo, da economia ainda não ter deslanchado. Aqui, completando, é só um gráfico mais recente, que pega o semestral. Como a gente pode ver aqui, 2016 a gente ainda estava em recessão, porque estava negativo. A partir de 2017 melhorou um pouco, com 1,6. Lembrando que quando a gente pega aqui no trimestral, aqui a gente pode ver que é por trimestre, é a comparação com o trimestre anterior, né? Não é comparação com o ano anterior. E aí, novamente, a gente está aqui no voo de galinha esse período todo. Teve um aqui negativo, outro aqui negativo, e felizmente no último, que foi o segundo trimestre de 2019, encerrado em junho, foi positivo aqui em 0,4%. Se aqui tivesse sido negativo de novo, por exemplo, menos 0,2, a gente estaria novamente no que se chama recessão técnica, quando 2 trimestres seguidos tem o PIB menor que zero. Felizmente ele veio positivo aqui e esse risco não ocorre mais. Esperemos que daqui para frente suba. Aqui uma comparação entre PIB brasileiro e mundo. Esse gráfico é importante porque muitas vezes se diz que o Brasil entrou em crise porque o mundo entrou em crise, que a China não sei o que e tal. Não é bem verdade. É importante a gente entender que muitos dos fatores que nos levaram à crise que começou lá por 2015, que a gente está tentando sair dela agora, foram por fatores domésticos, decisões dos entes governamentais. Isso é assunto de outra aula nossa, que a gente vê no detalhe, mas esse gráfico é importante para entender que não foi bem assim. Vamos aqui aos números. Começando aqui em 2010, o PIB mundial crescia a mais de 5%, caiu um pouco e fechou aqui em quase 4%, aqui, uns 3,8%, para ver aqui pelo gráfico. Seguindo, PIB dos emergentes. Os emergentes estavam crescendo muito, principalmente por causa da China, chegando aqui a mais de 7%, quase 8% aqui. Também apresentou uma queda, mas ainda fechou aqui em 2018, se olhar aqui, 4%. Né? Os países desenvolvidos já não... Normalmente eles têm um crescimento inferior, porque já são economias desenvolvidas, têm uma população com crescimento menor, enfim, normalmente eles têm um crescimento médio inferior. Vim aqui na casa dos 3%, e aqui em 2018 estão aqui um pouquinho mais de 2%, quase não sofreram alteração. Já o Brasil, a linha vermelhinha, veja que só soube despencar em todo esse período. Conseguiu até que chegar no negativo e rasgar aqui o eixo zero. E aí, aqui foram os nossos 2 anos de crise, que a gente viu no outro gráfico, e que agora a gente começa a recuperar indo para o positivo. Então, veja que o nosso período de maior crise, onde tivemos crescimento negativo do PIB, muitas vezes fala PIB negativo, mas na verdade o crescimento é que é negativo, foi aqui nesse período. Os países do mundo, de forma geral, estavam bem. A taxa de crescimento diminuiu, mas estavam todos positivos, na faixa aqui dos 4%, entre 2% aqui até o 4% aqui. E lembrando que o Brasil faz parte do PIB mundial e faz parte do PIB dos emergentes. Então, o próprio Brasil, com esse resultado tão ruim, ainda puxou um pouco para baixo essas duas retas aqui. E mesmo assim, elas apresentaram resultados positivos no período. Só o Brasil que foi esse desastre aqui. Então, a nossa crise foi muito mais por razões domésticas do que por eventuais crises mundiais que tenham nos afetado. Não que o Brasil não seja afetado por crise, mas foi um período que não houve crise. A grande crise internacional foi em 2008, já não está aqui nem nesse gráfico mais, foi mais antiga. Aqui os países já estavam recuperando. Seguindo aqui em frente, a gente vai falar agora sobre PIB per capita. PIB per capita é bem simples, é basicamente o PIB, ou seja, toda a riqueza do país, dividido pelo total de pessoas daquele país naquele momento, pela população. Ele serve para medir a riqueza do país de forma macro, mas
para se medir de forma adequada, é necessário outros indicadores, porque é aquela história. Se eu almocei 2 vezes, você não almoçou em nenhuma, na média estamos 2 almoçados, né? Então é um valor médio, ele não pega distorções, ele não pega desigualdade. É importante para se medir a quantidade de riqueza que o país está produzindo em relação à população, porque se o PIB cresce, mas a população está crescendo mais ainda, na verdade, em relação à população, está diminuindo. Então, essa é importante se medir o PIB per capita. Vamos ver aqui o gráfico. Então, aqui é um período mais antigo, aqui em valores nominais, aqui em valores reais, ou seja, aplicado um deflator, que desconta a inflação. 97, os dois estavam próximos, né? Então, em torno aqui de R$ 6.000, mais ou menos. Isso aqui é base anual, tá bom? Aí, se a gente pegar aqui o nominal, hoje, nominalmente, em média, a quantidade de riqueza do país dividido pelo número de pessoas está dando aqui um pouco mais de 30 mil, aqui, uns 32 mil por ano, mais ou menos, em valor real. Mas quando a gente aplica um deflator, a gente vê que ainda está aqui em torno de 10 mil por ano. Ou seja, a produtividade nossa aumentou muito pouco. Aumentou mais ou menos de 6 aqui para 10. Significa que, na média, o brasileiro não está conseguindo produzir muito mais riqueza por pessoa, né? Já que aqui a gente leva em consideração o aumento populacional, porque se a população aumenta, a gente divide aqui para o maior número de pessoas, à medida que vai aumentando. Mas por pessoa, o aumento da produção de riqueza foi pouco, não chegou chegou a pouco mais de 50% aqui, de 6 para 10 mil. Mas de forma geral, só para vocês saberem o número, o PIB per capita brasileiro até 2018, último ano fechado, em torno de 32 mil por ano. Vamos em frente. Agora uma questão de prova. O PIB é a soma das riquezas produzidas exclusivamente pelas indústrias de um país. Exclusivamente, a gente viu que não, porque tudo entra no PIB, não só a indústria, como toda atividade econômica legal registrada e aquelas não registradas entram por estimativa, então essa afirmativa falsa. Seguindo em frente, agora a gente vai ver sobre PIB e contas públicas. O que é importante nesse sentido? 97% do orçamento do governo federal, e aqui a gente está falando do governo federal, ele é o que se chama vinculado. Ou seja, já tem um destino certo. Oscila em torno disso aí, 97%. Então fica mais ou menos na faixa de 3% que ele tem ele pode escolher com o que gastar. E o problema é que quando o PIB começa a cair, a arrecadação cai na mesma proporção, mais ou menos, e o orçamento de um ano do governo federal é definido pelo ano anterior. Então, frequentemente, começa a faltar dinheiro. E aí vem o problema do déficit primário, o déficit fiscal do governo. É simplesmente o governo começar a gastar mais que arrecada, o que é um sério problema para as contas públicas. E aí aumenta o endividamento, aumentando o endividamento, aumenta o risco de calote, aumentando o risco de calote pode até ser necessário aumentar os juros, e é na hora que o governo tem que cortar gasto de todo jeito, arrumar uma forma. Vamos ver aqui no gráfico? Então aqui, o que a gente tem aqui? É a série histórica do resultado primário das contas públicas brasileiras. Aqui em bilhões de reais, você pode ver por essa coluna daqui, que são as coluninhas azuis, e aqui em relação ao PIB. Não é crescimento do PIB, é em relação ao PIB. Então, o que acontece? Num período onde a economia cresce, o governo consegue arrecadar mais do que gasta e ele tem um superávit, que aí ele pode pagar os juros da dívida, que o governo tem uma dívida enorme, e aí diminui o gasto futuro. Aqui, por exemplo, a gente chegou a quase 100 bilhões, o que correspondia a mais ou menos 2% do PIB que está aqui. Mas quando vem a crise, 2014, 15, o que acontece? Simplesmente a arrecadação do governo despenca e ele entra em déficit. Então aqui, a partir de 2014, a gente vê que foi o primeiro déficit e aumentou absurdamente nos anos seguintes. Então chegamos a ter um déficit aqui de 150 bilhões de reais, ou seja, o governo simplesmente aumentou sua dívida em 150 bilhões. Na verdade, aumentou em mais porque tem os juros, mas de forma geral, podemos dizer que foi mais de 150 bilhões aqui, por exemplo, nesse ano que foi o teto, que ele gastou mais do que arrecadou.
que foi mais de 2% do PIB. Então a gente está começando a recuperar aqui, mas para voltar a ter um superávit, ou pelo menos o equilíbrio próximo ao zero, a gente ainda tem muita coisa pela frente. Porque o PIB, embora ele tenha parado de cair, ele ainda está muito inferior ao que era antes da crise começar aqui em 2013. Então a atividade econômica tem que desenvolver muito para a arrecadação voltar a esses patamares. Ou o governo cortar gastos. É o que ele tem feito nos últimos tempos para tentar equilibrar essa conta aqui. Vamos seguindo? Então aqui é só um complementar ao gráfico anterior, é a relação da dívida pública, igual eu falei, o governo tem dívida, com o PIB. E aqui tem percentual. Por que tem percentual? Um indicador importantíssimo do grau de endividamento de um país é justamente essa divisão do PIB, da dívida sobre o PIB. É mais ou menos similar a uma pessoa comum ver quanto ela deve no banco e dividir pelo salário dela para ter uma noção de escala, porque é muito pior para quem ganha um salário mínimo está devendo R$1.000 para o banco do que para quem ganha 20 mil por mês está devendo os mesmos R$1.000 para o banco. Então, essa relação ela é usada no mundo todo justamente para se ter uma noção do grau real de endividamento, não simplesmente falar o valor da dívida, o tamanho da dívida. O ideal é que ela seja o mais baixa possível, logicamente, mas se considera que no patamar que o Brasil está atualmente já é muito alto, já é perigoso, embora existam países com dívidas em percentual, essa relação, melhor dizendo, ainda maiores que o Brasil. Vamos ver o gráfico no detalhe? Então, de 2001 em diante, veja que teve esse pico aqui, quase 58%, ou seja, o que o Brasil devia correspondia a quase 58% de todas as riquezas que todos os brasileiros produziam um ano inteiro, e ano após ano, o governo foi conseguindo diminuir essa dívida, como com o superávit que a gente viu no gráfico anterior, que era aquelas barrinhas azuis, que simplesmente ele conseguia arrecadar mais do que gastava, e essa diferença ele ia batendo na dívida. Abatendo na dívida é possível diminuir os juros, e os juros diminuindo, a economia começa a andar mais rápido, por motivos que é assunto de outra aula nossa. Mas eis que vem a crise, e a partir daqui a nossa dívida volta a crescer absurdamente. No momento que o nosso PIB também cai absurdamente, então o que acontece? Praticamente todo o esforço de uma década aqui para a redução do PIB foi por água abaixo aqui em 4 anos. Veja que a gente quase voltou ao patamar aqui de 2001. 2001 aqui. Então, 10 anos de esforço na redução da dívida foram embora em 4 anos de crise. E a gente volta ao perigoso patamar de mais de 50% da dívida, mais de 50% do PIB anual ser dívida. Essa é a nossa situação no momento. E como eu expliquei, é um dos motivos do governo precisar economizar desesperadamente. Seguindo agora, PIB e desemprego. Qual que é a relação entre PIB e desemprego? Se a economia cai, logicamente as pessoas perdem emprego. E perdendo emprego, elas não produzem, não produzindo, elas não contribuem para o PIB. Né? Isso é bem óbvio. Mas uma questão importante é que no Brasil o custo de demissão é caro e o custo de contratação também é caro, devido às leis trabalhistas. Então o que acontece? Em uma crise, o PIB geralmente é o último a entrar, o desemprego é o último a entrar e o último a sair. Então, o que acontece? Quando o PIB começa a cair, e se começa a falar em crise, o desemprego ele ainda está mais ou menos estável, caiu um pouquinho. E aí muita gente fala, não tem crise, o desemprego está estável, não sei o quê. Mas isso acontece porque o empregador, ele ainda não tem certeza se é hora de demitir, porque se ele demitir, ele vai ter um custo de demissão, e se eventualmente ele precisar recontratar, ele vai ter o custo de contratação, eventualmente até um custo de treinamento. Então, na média, os empregadores esperam até ter certeza que é hora de demitir. Mas uma vez que eles demitem, e aí a economia vai para o brejo mesmo, que aconteceu com a gente aqui lá por 2016, 2017, a gente viu lá um menos 3,5% lá no PIB, lá, crescimento negativo. Uma vez que a gente chega nesse patamar e depois começa a sair da crise, o empregador também, ele só vai recontratar quando tiver certeza que ele tem necessidade de aumentar a mão de obra, porque aumentou a demanda do produto ou serviço dele.
Porque se não é a mesma coisa, ele vai ter um custo de contratação, um custo de treinamento, e aí ele precisa que tenha demanda para esse funcionário. Muito menos correr risco de ter que mandar esse funcionário embora, porque não tem demanda e ele se antecipou em contratar. Então, embora a gente tenha saído da recessão do ponto de vista técnico, o crescimento não está mais negativo, o país ainda não recuperou o nível de PIB dos anos anteriores e os empregadores ainda não estão confiantes para recontratar. Então, o desemprego continua alto, diminuiu um pouquinho, mas continua alto. À medida que a gente for recuperando as taxas de investimento na economia, aí o desemprego tende a diminuir. Vai ser um dos outros indicadores. Naturalmente é assim mesmo no Brasil. Vamos seguindo? Aqui só para complementar, o que acontece no PIB numa crise mais intensa. Então eu peguei aqui o exemplo da Venezuela. Se a gente aqui com 3,5% negativo 2 anos seguidos já gerou os problemas nossos, a Venezuela aqui, 2011 aqui 2 positivo, 2013 positivo, mas depois, ó, ladeira abaixo, 2019 ainda estimado. Então, menos 4, menos 6, menos 16, menos 14, menos 18, menos 24. Lembrando que cada cálculo é sobre a base anterior. Então, a economia da Venezuela desabou completamente, por isso que o país está o caos, é assunto de outra aula nossa. Então, que chegou a um extremo de uma queda dessa. Simplesmente não tem mais emprego, não tem mais comida. Por isso é tão importante essa medição do PIB e controlar o que acontece e tentar restabelecer o crescimento fazendo o que for necessário. Principalmente a questão de confiança dos investidores, porque o governo ele não gera riqueza, mas quem gera são os investidores, as empresas, os prestadores de serviço, enfim. Mas se esses grupos não tiverem confiança, eles não vão investir, pode até desinvestir, ou seja, sair do país, vender equipamento, fechar a fábrica. E o que acontece? É isso aqui que a gente está vendo, que tem que ser evitado a todo custo, logicamente. Agora mais umas questões de prova. Vamos aqui. Observe o gráfico abaixo para responder a questão. Brasil, evolução do produto interno bruto em PIB em percentual. Aqui é do G1. Então, como a gente viu, 2014, 0,5%, depois menos 3,5% 2 anos seguidos, e depois voltou a ser positivo, 1,3%. A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a economia brasileira permite afirmar que o PIB. Em 2017 começou a se recuperar da queda dos anos anteriores devido ao forte impulso do agronegócio e ao início da retomada do consumo das famílias, que esteve em baixo nos anos anteriores. Essa aqui é a alternativa certa, é verdade. Durante o período de crise, o nosso agronegócio se desenvolveu, exportou muito. Ele já vinha desenvolvendo há muitos anos, mas ele cresceu, ele foi na contramão do resto dos outros fatores da economia, como o setor industrial de serviços, que diminuíram. O setor do agronegócio cresceu, literalmente acabou sendo a salvação da lavoura para muita gente. E em seguida o consumo começou a aumentar. O setor industrial não cresceu nesses anos, nem o setor de serviços. Então, essa é a alternativa correta, mas a gente vai passar pelas outras. Vamos seguir. Como disse, a alternativa correta. B. Dos anos de 2015 e 2016, foi resultado de uma conjunção de fatores, como as crises geopolíticas internacionais e os problemas ambientais que provocaram quebras recordes na agropecuária, principal elemento do PIB. Como a gente viu, essa afirmativa é errada, porque não houve crises internacionais no período. É errado, os outros países, de forma geral, estavam muito bem. E problemas ambientais, se houve, foi de menor monta, então também está errado. E, de forma geral, problemas ambientais não impactam tanto no PIB. Nunca um PIB vai cair 3,5% por problema ambiental. Tem que ter outra explicação. Mesmo com quebra de safra, não sei o que vê no jornal lá, vai afetar o PIB zero, qualquer coisa. 3,5% é muita coisa para ser por questão ambiental. Só cair num meteoro mesmo. C. Em 2016, mostrou o início de um período de recessão econômica que teve impacto sobre o setor de comércio e de serviços, mas não chegou a gerar crise nos setores da indústria e da administração pública. Errado, porque quando começa a ter uma crise, a administração pública sempre sente muito, porque afeta diretamente o faturamento, então já está errado. Errado também porque afetou a indústria, também errado.
E o serviço também foi afetado. Tudo errado, alternativa errada. Vamos em frente. D. Em 2017 e 2018, apresentou crescimento robusto e possibilitou ao governo brasileiro honrar os compromissos financeiros assumidos com o Fundo Monetário Internacional, FMI, nos anos anteriores. Primeiro, o crescimento não foi robusto, foi em torno de 1%. 1% não é robusto, já está errado aqui. Segundo, o Brasil atualmente não deve ao FMI, então isso aqui também está errado, alternativa errada. Aliás, o Brasil já deveu ao FMI em vários momentos, a Argentina deve ao FMI atualmente, mas no momento não deve. Vamos seguir. Aliás, o Brasil está com reserva internacional, com reservas de dólar muito boa no momento. Dos anos de 2014 a 2016 foram reflexos das baixas taxas de juros estabelecidas pelo Banco Central e que somente passaram a ser corrigidas a partir de 2017. Errado, porque baixas taxas de juros tendem a estimular o crescimento da economia, porque o crédito fica mais barato, as pessoas consomem mais. Não há justificativa, não há sentido nenhum nisso aqui, mesmo que a taxa tivesse alta, a taxa alta também não é justificativa para uma crise desse tamanho, mas falando em baixa taxa, ainda mais errado. Como vimos, a afirmativa correta, letra A. Mais uma questão aqui, para a gente fixar. Observe o gráfico publicado em 1º de março de 2018 para responder as questões. O gráfico similar ao que a gente viu, fonte IBGE, como eu expliquei, que calcula. 2010, 7,5, fomos caindo, negativo, 1%. Vamos às alternativas. O comportamento do PIB no ano de 2017 é reflexo entre outros. A. Da redução das exportações de bens de capital. Errado, primeiro, porque o Brasil não é grande produtor de bens de capital. Lembrando que bens de capital são bens usados para fabricar outros bens, ou seja, equipamento industrial. O Brasil lá não é um grande fabricante disso, é fabricante, mas não exporta tanto assim, e dificilmente um setor tão específico da indústria afetaria tanto assim o PIB. Então, errado. Do bom desempenho do agronegócio nas exportações, a gente já viu que essa é a resposta correta. Do retorno dos empregos, principalmente formais, como a gente viu aqui a relação entre PIB e desemprego. O desemprego é o último a entrar, o último a sair. Então, é errado. Do aumento da arrecadação dos impostos federais, a gente também viu aqui que quando a crise vem, a arrecadação dos impostos federais despenca, e como o governo não produz riqueza, ele apenas cobra imposto e aplica esse dinheiro da forma como está na Constituição, enfim, que for decidido lá pelos congressistas, enfim, não faz sentido que aumento da arrecadação faça PIB subir. Alternativa errada. Dos elevados investimentos internacionais da economia. Isso não ocorreu, isso aqui só vai ocorrer quando a gente conquistar a confiança dos investidores internacionais, o que até o momento não aconteceu. Alternativa errada. Letra B. Chegamos aqui ao fim desse vídeo. Não esqueça novamente de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Bons estudos e até a próxima.